Aí, Thiago, acontece, né? Esse declínio, depois de muitas dores, depois de muito problema com o meu casamento, aquele negócio, família, com todo Quase separando, mas voltou, não foi? Não, a gente passou um períodozinho separado. O pai dela adoece, né? Tem um derrame, aquele negócio, e aí fica imobil... como é que se diz? Passa a não andar mais, passa a não se movimentar. E isso eu já fora de casa. Entendeu? É nesse momento, Thiago. É nesse momento que algo diferente começa a acontecer dentro de mim. Eu já decidido. Uma vez eu tive uma conversa com minha mãe. Em casa, né? Nesse período que eu fiquei separado de minha esposa. E eu conversando com minha mãe, eu falei, minha mãe, eu não vou voltar não, porque eu não amo minha esposa mais não. Não tenho interesse nenhum de voltar. E não vou voltar porque quero ficar com fulana, com beltrana, com cicana, não. Não vou voltar porque não amo mais. Porra. Eu era apaixonado pela minha esposa e não sabia. Aquele discurso não era meu. Você tá entendendo? Aquele discurso ali era de um indivíduo que estava enredado por um sistema, entendeu? Por uma atmosfera que ilude o indivíduo. É isso que eu tô falando, ilude. E o camarada que se identifica com o que eu tô falando aqui, o policial propriamente dito, ele vai entender o que eu tô falando. Ilude o cara, entendeu? Deixa o cara cego, entendeu? E aí, por conta dessa ilusão, eu proferi essas palavras. Mãe, não vou voltar porque não quero. Não gosto mais, não amo mais, não tenho interesse nenhum. Mas vou continuar sendo pai de meus filhos, vou continuar assistindo ela de tudo, aquele negócio. Aí acontece o problema com meu sogro. Meu sogro era um cara que gostava muito de mim, muito amigo meu. E aí, meu velho, é nisso aí que algo diferente começa a acontecer dentro de mim. Eu sou, né, movido àquela sensação de compaixão, né? Vendo ela definhando em dores por conta da separação. Minha esposa definhando, emagrecendo, sofrendo. E aí ela recebe outra cacetada, o pai, que ela tanto amava, que cuidava tanto dela, né? Que nutria tanto amor por ela, cai nessa situação. E aí 2 pancadas em uma pessoa. Ela já vinha sofrendo a vida toda comigo. Nessa vida, né? Pervertida Na que eu promiscuidade, tinha. né? E aí, nesse momento, essa cacetada. O marido sai de casa, dizendo que não volta mais. E o pai cai doente. E agora? Aí eu começo a ser movido, né? Eu dormi na casa da minha mãe, começo a ser movido aí ajudar ela. Ajudar ela naquele processo, ajudar ela naquele processo. Ajudar ela naquele processo. E aí, no meio desse caos, no meio desse cenário de dor, entendeu? Eu vejo algo diferente sendo resgatado dentro de mim. Eu olhava pra minha esposa e eu começava a sentir que eu continuava amando. Que eu continuava amando ela. Eu falava, pô, bicho, mas até outro dia desse eu falei que eu não queria voltar porque eu não amava mais. Porque eu tô pensando assim. Eu não falava nada com ela nem com ninguém. Mas eu ia lá ajudar. Mas sentia. Aquele negócio. De você. E aí comecei a voltar pra dentro de casa aos pouquinhos, porque não tinha ninguém pra lá botar com meu sogro, né? Pega ele no colo, ele muito pesado. Minha sogra dentro de casa, minha esposa não tinha condição. Aí eu comecei a voltar pra dentro de casa pra poder ajudar a cuidar do meu sogro, não pra reatar uma relação. Entendeu? Mas nesse interim, eu tô vendo. Pra ver o filho. E eu não entendia o que é que tava se movendo dentro de mim. Eu não sabia o que é que tava se movendo em mim. Depois que eu conheço Cristo, que eu conheço a palavra de Deus, foi que eu vim entender que quem tava se movendo dentro de mim era o Espírito Santo. Você tá entendendo? O Espírito Santo se movendo dentro de mim, e aí eu começo a olhar pra minha esposa com um olhar diferente. Aí eu começo a me arrepender, sozinho, comigo mesmo, de tudo que eu fiz ela sofrer ao longo da nossa vida. E aí ela não sabe disso. Ela não sabe, ela vai ficar sabendo disso agora, se ela estiver assistindo o podcast. Eu começava a me trancar dentro do quarto e a orar. Desculpa, Thiago. Tranquilo, pô. Fica tranquilo. Bebe uma água. Quando chega nessa fase, não tem como eu não chorar. E aí, cara... Olha aqui, mano. Eu entrava dentro do quarto e aí começava a orar, pedindo a Deus pra restaurar o amor que um dia ela sentiu por mim e que ele renovasse todo o amor e que ele me perdoasse. Eu comecei a pedir perdão a Deus por todas as lágrimas que eu já tinha feito a minha esposa derramar. E aí, cara, eu comecei a ser renovado dentro de mim, o amor que eu disse que não sentia mais por ela. Começou a ser renovado. E aí eu comecei a cuidar do pai dela como se fosse o meu pai. Comecei a fazer daquilo com muito amor mesmo, cuidando. E aí a gente foi se aproximando, até o dia que o Espírito de Deus me convenceu a entrar dentro do meu quarto e a fazer um compromisso com Deus. Quando eu me afastei, né, do evangelho, na minha mocidade, eu tive uma questão comigo, um particular, que eu sempre perguntava a Deus quando era que Deus ia resolver. E aí, passei a vida toda, né, nessa minha trajetória, perguntando a Deus quando é que ele ia resolver essa questão particular minha. E aí, quando o Espírito de Deus fala comigo dentro do quarto, eu cheguei e perguntei a Deus, Deus, como é que o Senhor tá me convidando a
a voltar a te obedecer, a voltar a te servir, a voltar a te seguir, se o Senhor não resolveu aquela questão que eu sempre pedi pro Senhor resolver em mim. Aí, o Espírito de Deus, velho, ele não falou com a voz audível aqui, do jeito que eu tô falando com você tá falando comigo. Sim. Eu senti dentro de mim, e veio na minha mente assim, apenas volte a obedecer a minha palavra. Eu falei, Deus, como é que vai ser? E se eu não sustentar? E se eu sair de novo? E se eu apenas volte a obedecer minha palavra, que você vai ver o que é que eu vou fazer na sua vida, no seu casamento e na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. E aí eu fui, dentro do quarto, eu fiz um compromisso com Deus de retorno. Eu falei, Deus, eu entrego a minha vida aqui ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor aqui. O Senhor prometeu dentro do meu coração, eu vi a tua voz falar dentro do meu coração que o Senhor ia cuidar do meu problema, da minha questão, que é uma coisa que eu não quero abrir aqui. Sim. Mas, e o que o Senhor ia cuidar disso, e o que o Senhor ia restaurar a minha vida moral, minha vida comportamental, minha vida social, minha vida conjugal. O Senhor ia consertar tudo. Eu vou confiar no que o Senhor tá falando. Eu vou voltar a obedecer a tua palavra. E aí, velho, quando eu tomo essa decisão, as coisas começam a se harmonizar, entendeu? Começam a se harmonizar. Eu reato com minha esposa, e aí eu decido ir pra uma igreja e entregar publicamente a mim. Já tinha entregado e feito um compromisso com Cristo dentro do meu quarto. Mas aí o Espírito Santo de Deus me incomodando não, falando ao meu coração pra eu fazer isso publicamente. Aí eu fui na igreja, tem essa igreja aqui da rua, quase da minha Assembleia de Deus. Sim. Aí, impelido pelo Espírito Santo mesmo, o Espírito Santo falando no meu coração, vá lá, eu quero que você me confesse publicamente. Olha. Aí teve um dia que eu tava orando na igreja e eu resistindo, né? Não, Jesus. Mas eu não já confessei, eu não já fiz o compromisso com o Senhor. Também. Eu não já fiz o compromisso com o Senhor no quarto, eu não falei que eu vou lhe obedecer. Mas, e no meu coração, eu quero que você faça isso publicamente, Aí teve um dia que eu tava orando na igreja, aí o pastor chegou, o pastor tava com outro obreiro lá da igreja. Aí eu orando, o Espírito de Deus bradou dentro do meu coração, Thiago. Vá lá, fale com o pastor que você tá firmando um compromisso comigo e peça pra ele orar por você. Desse jeito, no meu coração. Imediatamente eu levantei, fui lá, falei, pastor, o Espírito de Deus falou assim, 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 assado no meu coração. Aí ele, é mesmo? É. Aí, não, se falou, tá falado. Na mesma hora ele estendeu a mão sobre mim, o outro obreiro que tava com ele, se eu não me engano, foi Givaldo. E aí oraram por mim. E aí, naquele momento, eu fiz minha confissão ali. Não, hoje eu expliquei tudo o que aconteceu, ó. Fiz no quarto, mas o Espírito de Deus estava falando que eu tinha que vir aqui e fazer essa confissão publicamente. Aí fiz. Tiago, de lá pra cá.